Por conseguinte, quando falamos aí de produção, trata-se da produção de um determinado nível de desenvolvimento social. Trata-se da produção de indivíduos que vivem em sociedade. Assim poderia parecer que para falarmos de produção, seria necessário descrever o processo de desenvolvimento histórico nas suas diferentes fases, ou então declarar de início que nos referimos a uma determinada época histórica bem definida, como por exemplo a produção burguesa moderna, que é na realidade o nosso tema específico. Não obstante, todas as épocas da produção têm certos traços e certas determinações comuns. A produção em geral é uma abstração, mas uma abstração que possui um sentido. Na medida em que realçamos, ou na medida em que realça os elementos comuns, os fixa e assim nos poupa repetições. Contudo, esses caracteres gerais, ou esses elementos comuns destacados aí por comparação, articulam-se de maneira muito diversa e desdobram-se em determinações distintas. Alguns desses caracteres pertencem a todas as épocas, outros apenas a algumas. Certas determinações serão comuns às épocas mais recentes e mais antigas, são determinações sem as quais não se poderia conceber nenhuma espécie de produção. Certas leis regem tanto as línguas mais desenvolvidas como outras mais atrasadas. No entanto, o que constitui a sua evolução são precisamente os elementos não gerais e não comuns que possuem. Indispensável fazer ressaltar claramente as características comuns a toda a produção em geral. Isso porque, uma vez que são sempre idênticos, o sujeito, a humanidade, o objeto, a natureza, correríamos o risco de esquecer as diferenças essenciais. Neste esquecimento reside, por exemplo, toda a sapiência dos economistas políticos modernos, os quais tentam demonstrar que as relações sociais existentes são harmoniosas e eternas. Um exemplo, não pode haver produção sem um instrumento de produção, nem que seja simplesmente a mão. Não pode haver produção sem haver um trabalho acumulado no passado, mesmo que esse trabalho consista na habilidade que, pelo exercício repetido, se desenvolveu e concentrou na mão do selvagem. O capital também é um instrumento de produção. O capital também é um trabalho passado, objetivado. Logo, o capital seria uma relação natural, universal e eterna, mas só o seria se puséssemos de parte o elemento específico que transforma instrumento de produção e trabalho acumulado em capital. Assim, toda a história das relações de produção aparece, por exemplo, em Carey, como uma falsificação malevolamente organizada pelos governos. Então é isso aí. Sou um pouco de Karl Marx. Hasta la vista, beijos e até a próxima.